Saúdo meus irmãos com a paz do Senhor Jesus. Quem fala aqui mais uma vez é a irmã Angélica da IPFD aqui de Petrópolis, Rio de Janeiro. Deus, Ele é maravilhoso, meus irmãos. Deus é lindo. Por desta vez, eu quero contar aqui um sonho em revelação que o Senhor me deu. Se eu não me engano, foi no ano passado. Foi no ano passado. E eu estava aqui em casa e estava me lembrando deste sonho. E eu quero estar contando aqui para os irmãos do canal, para a glória do Senhor Jesus. Irmão, por desta vez, eu estava num lugar, tipo assim, um cercado, tipo uma varanda. Ela era toda cercada, mas só que ela não tinha teto. Era toda aberta na parte de cima. Era tipo um galpão, bem grande, um espaço bem grande, mas ela não tinha teto, como eu já disse, E eu estava ali dentro. E eu estava ali observando aquele espaço assim grande, E com algumas pessoas. E de repente, o céu assim estava muito bonito, estava azul, eu me recordo, bonito, de dia. E lá em cima no céu, quando eu estava olhando, apareceu algo assim avermelhado. Mas era tipo um cristal, que ele brilhava, lá no céu. E naquilo ele veio descendo. E ele não veio reto, Ele veio descendo assim meio de lado e veio vindo para onde eu estava. E eu estava ali em pé e eu ficava ali observando, olhando aquilo, e eu perguntava, o que é aquilo? O que é aquilo, no sonho. E de repente ele foi se aproximando assim perto de mim, abaixou bem assim, na altura da minha cintura. Aí eu via que era tipo um varal, E era um fio muito comprido que estava ali onde eu estava e que ia até o céu. E ali eu via que quando ele ia descendo, que ia se aproximando de mim, eu via ali muitos lençóis e toalha estendido ali como se fosse um varal e preso, com pregadores. Aí eu falei assim, lençol? Toalha? Roupa? Mas por quê? Eu pensando assim, eu ia, recolhendo assim, tirando assim daquele varal e recolhendo. Aí naquele mesmo instante, nesse mesmo espaço que eu estava, tinha muitos utensílios e de vários tipos. E tinha também muitos vasos de barro, mas muito mesmo. Era uma quantidade assim surpreendente de vaso de barro. Era um vaso de toda assim espécie, grande, pequeno, médio. E naquilo, eu perguntei assim, tinha tipo assim uma moça, E eu perguntava assim, mas o que é isso? Quanta coisa, da onde veio isso? Aí ela disse, olha, isso aí veio tudo lá do povo de Israel. Quando o povo de Israel rejeitou o Senhor, ele rejeitou o Senhor, agora é de vocês. Podem pegar, Falou assim comigo, podem pegar. Aí naquilo que eu olhei, eu vi muitos irmãos, inclusive da IPFD, e todos ali recolhendo ali aqueles utensílios, recolhendo ali muitos vasos, Uns pegavam assim na mão, botavam nos braços e recolhendo. Aí eu comecei também a pegar uns vasos e observei que ali tinha uns vasos que estavam rachados e que tinha uns vasos que estavam furados e outros quebrados, E observei que ninguém ali pegava aqueles vasos.
Aí eu comecei a pegar eles na mão e dizer assim, ninguém quer esses vasos estão sendo rejeitados. Eu vou pegar esses vasos porque eles vão ter muita utilidade, né? Eles têm muita utilidade e eu vou pegar eles. Aí comecei a pegar aqueles vasos que ninguém queria, né? E ali eu acordei, né? E eu estava pensando assim nesta visão que veio no meu coração, né? Essa visão que eu me lembrei, que quando o povo de Israel rejeitou ali Jesus, né? Louvado seja Deus, como eles rejeitaram o Senhor, tem dado a bênção de Israel para nós, né? Louvado seja Deus. E eu estou muito feliz porque o Senhor, Ele é maravilhoso. E só que tem muitas pessoas, irmão, que têm rejeitado isso. Está sendo como o povo de Israel, rejeitando a doutrina, rejeitando a palavra do Senhor, rejeitando as bênçãos do Senhor, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor é a luz do mundo, mas o povo tem amado mais as trevas, né, do que a luz. Louvado seja Deus. E que o nosso Senhor morreu lá na cruz do Calvário para nos salvar. E nós hoje temos, né, a esperança de salvação, né? O Senhor tem nos dado a oportunidade de salvação. Então vamos agarrar esta oportunidade, aleluia, com todas as nossas forças. Vamos ser fiel, vamos obedecer a palavra do Senhor, porque o Senhor é fiel com a sua palavra, amém? E fiquem todos aí na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.